Contabilidade para clínica de estética. Se você quer saber como é que você faz para economizar impostos de forma 100% legal diante desse Brasil, que tem uma das maiores tributações do mundo, vem comigo aqui até o final desse conteúdo para você saber todos os pontos estratégicos sobre contabilidade para a clínica de estética. Então simbora! Uma coisa que eu sempre gosto de reforçar é que a contabilidade ela tem o papel de ajudar o empresário a tomar melhores decisões e ter menos riscos dentro do negócio. Muitos empresários enxergam a contabilidade como um mal necessário, mas uma vez que você tem uma boa contabilidade, isso influencia totalmente no sucesso da sua clínica de estética. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o mundo dos impostos e tudo mais que você precisa saber de contabilidade para a clínica de estética. Então assim, o primeiro ponto é, sem um bom planejamento você pode pagar muito mais imposto do que você deveria. E começando falando da galera que já tem o CNPJ, que você corre o sério risco de pagar mais de 15% de imposto sem uma boa estratégia tributária. E tem aqueles espertalhões que normalmente acha que está fugindo da Receita Federal, recebendo o dinheiro no CPF. Uma vez que eu recebo o meu dinheiro no CPF, eu pago 27,5% de imposto de renda. Obviamente que para pagar essa alíquota aqui, você tem que ganhar acima de R$6.000 ao mês. Só que se a gente pensar na realidade de uma empresa, de uma clínica de estética, isso aqui é só o começo do jogo. Então você não está fugindo da Receita Federal recebendo esse dinheiro na sua conta pessoal. Muito pelo contrário, você está criando um risco muito maior de pagar muito mais imposto do que você deveria. Porque com um bom planejamento você pode começar pagando 6% sobre a receita. Então por isso que é importante você ter uma boa contabilidade para sua clínica de estética. Então, qual que é o melhor regime tributário? Existe uma fórmula mágica para poder saber qual é o melhor regime? Obviamente não. Para isso você precisa de um planejamento tributário. Mas existem alguns sinais que a sua empresa vai demonstrar que pode trazer uma maior clareza para que você saiba o momento, por exemplo, de solicitar um planejamento tributário para o seu contador. Então vamos lá. Primeira coisa, Simples Nacional. Melhor para clínicas pequenas com faturamento de até 180 mil por mês. E por que ele é melhor para a clínica pequena? Porque o anexo 3 do Simples Nacional, você começa pagando aqui 6% de imposto. Acima de 180 mil, a gente já fica em 11,20%. Então até aqui ainda vale a pena estar no Simples. Só que daqui em diante a gente já tem que ficar com o alerta ligado. Porque o lucro presumido, por exemplo, ele começa em 13,33% de imposto. Já fica muito próximo da terceira faixa, aliás, por sinal, do Simples Nacional. Então quando você está chegando na terceira faixa, já é um indicativo que você está provavelmente podendo pagar mais impostos do que deveria no Simples Nacional. E é sempre importante lembrar, cada atividade no Brasil, ela diz respeito a uma tributação diferente. Cada realidade, cada negócio sempre vai ter as suas particularidades. Mas, no geral, o faturamento de 700 mil ao ano, ou seja, uma média de 60 mil reais ao mês, já é um indicativo que a sua clínica pode estar tendo uma necessidade de migrar para um regime como o lucro presumido. Certo? Então existe esse indicador e existe um outro, né? Mais um indicador que você tem que ficar de olho. Porque o que acontece? Para você ser tributado pelo anexo 3 do Simples Nacional, existe um benefício fiscal chamado Fator R. Esse Fator R nada mais é do que um benefício onde você consegue fazer o quê? Pagar menos impostos do que você deveria, porque, segundo a lei, você deveria tributar pelo anexo 5 do Simples Nacional, começando em 15,5% de imposto sobre o teu faturamento bruto. Então, com isso, você já pagaria muito mais imposto do que no lucro presumido. Só que se você tem 28% do seu faturamento total da folha de pagamento, ou seja, se você fatura, por exemplo, 10 mil reais ao mês, e 28% disso, ou seja, se R$ 2.800 for folha de pagamento, você pode ser tributado pelo anexo 3 do Simples Nacional. Então, você precisa cumprir essa regra
para poder estar enquadrado no Simples. E aí você pode me falar agora, Arthur, eu não tenho colaborador, eu não tenho funcionário. E agora, o que eu faço? Nesse caso, você vai fazer uma coisa chamada Prolabore, que nada mais é do que o salário que o sócio recebe. Porque normalmente eu tenho dois tipos de recebimento. O ganho de sócio, que é o salário, e a distribuição de lucro. Ou seja, aquele dinheiro que sobra depois de pagar todas as contas é o que eu coloco de fato no meu bolso, né? E o que acontece muito é que os empresários eles não recebem salário e eles querem fazer a distribuição de lucro no salário, ou seja, tira tudo que pode da empresa e isso cria um problema gigantesco para o seu negócio. Então, a partir do momento onde eu posso definir o meu Prolabore, que é o salário do sócio, para poder usar o benefício, eu tenho que ter um cuidado gigantesco, porque o Prolabore, ele incide imposto de renda. Então, quando eu, por exemplo, faturo 10 mil reais, pelo menos 600 reais já vai ficar com o governo. A partir do momento onde eu tenho, por exemplo, um Prolabore muito alto, isso pode impactar no meu imposto de renda. Então, eu posso pagar um imposto de renda de até 27,5%, conforme eu já falei. Então, o meu Prolabore tem que ter um certo teto para não explodir a quantidade de imposto que eu vou pagar. Então, o que vai mudar, né? Qual que vai ser o indicador aqui? É a folha de pagamento. Se você não tem funcionários e colaboradores, você já começa a ter um pequeno problema, porque você não vai conseguir colocar tudo como um Prolabore. Ou seja, você realmente tem que ter estrutura, você tem que ter pessoas para poder conseguir usar essa estratégia por mais tempo. Agora, se só você e talvez uma atendente e mais algum outro profissional terceirizado consegue uma alta margem de faturamento, porque vocês vendem high ticket, pode ser que faça sentido uma estratégia de lucro presumido. E óbvio que para isso a gente tem que entender a sua realidade. Se você quer um planejamento tributário com um contador especializado na sua clínica, você pode clicar no botão que vai estar aqui na descrição desse vídeo, é só clicar e chamar os nossos consultores. Então, essa é a visão que você tem que ter para saber mais ou menos em que momento você pode estar pagando mais impostos do que deveria dentro do Simples Nacional. Então não existe uma fórmula mágica para você seguir, mas existem os indicadores que você tem que ficar de olho no seu negócio para saber o momento certo de fazer isso, né? Ou ter uma contabilidade especializada. Outro ponto, CNAE e tributação. Como escolher o código certo para poder pagar menos imposto? Então isso aqui não tem mistério, você escolhe os seus CNAEs que vai de acordo com a lista de atividade que você tem que ter dos serviços que você entrega. Então é com base nisso que eu tenho o meu CNAE definido. E o grande ponto é o seguinte, na hora de fazer a emissão da nota fiscal, eu coloco o código do serviço. E o código do serviço ele está vinculado com o meu CNAE, que está vinculado com o meu imposto. Então você pode ter alguns serviços na sua clínica que eles poderiam incidir direto no anexo 5 no Fator R, mas eu posso ter uma parte dessa venda desse serviço que ele incide no anexo 3, que paga só 6%. Então, com base nisso, você tem que ter um cuidado na hora de fazer a emissão da sua nota fiscal. Tá? Principalmente se você vender algum produto em conjunto para o teu cliente, porque o produto ele é uma nota fiscal separada porque paga 4% de imposto. Então tem que ter cuidado na hora da emissão da nota para que você não pague mais impostos do que você deveria. E um outro erro comum que faz clínica pagar mais imposto é, obviamente, escolher o que não é errado e não usar o benefício fiscal, misturar a finança pessoal da empresarial, esse é um grave erro que a maioria dos empreendedores comete, e ficar no Simples Nacional sem fazer um bom planejamento para entender se de fato é o melhor cenário para você. E não ter um contador especializado pode ser também um problema, porque as clínicas de estética têm uma outra peculiaridade na sua folha de pagamento, porque você pode usar uma lei chamada salão parceiro. Essa lei salão parceiro permite com que você deduza o valor do pagamento dos prestadores de serviço que estão executando a atividade fim, né, que estão fazendo aquele procedimento no teu paciente muitas das vezes, você pode usar o valor pago para esse profissional para você pagar menos imposto. E aí você é tributado descontando esse valor, né? Mostrando na matemática básica, se você fatura 30 mil e você tem 10 mil em nota fiscal com
custos com profissional, você vai pagar imposto sobre 20 mil reais. Então aqui é uma peculiaridade bem interessante de quem trabalha com clínica de estética, que pode mudar totalmente o jogo do imposto que você está pagando. Então é muito importante você entender que cada negócio tem a sua peculiaridade e cada estratégia tem as suas regras para que você consiga usufruir sem ter risco. Se você quer saber mais, clica aqui na descrição ou comenta aqui qual é a sua dúvida. Me fala o que você quer saber, porque a gente pode produzir um vídeo para poder responder aqui o teu comentário, porque o objetivo é sempre estar contribuindo com os empresários do segmento. Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece o like de compartilhar. Valeu!